Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Vocês se lembram desse vídeo aqui? E foi também na Baixa Idade Média que o Natal ganhou importância para a Europa Ocidental. Se você ainda não assistiu, corre lá, porque tá muito legal. Se você já assistiu, você vai se lembrar que nós falamos brevemente sobre o Ocidente e o Oriente. E quando nós fizemos o vídeo, nós demos uma pesquisada no conceito e nas diferenças entre eles. E nós achamos tão interessante que resolvemos fazer um vídeo explicando tudinho para vocês. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, é preciso explicar o que é o meridiano de Greenwich, porque ele vai ser importante na explicação. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide o planeta Terra no meio, na vertical. Ele é o principal meridiano da Terra, e ele forma os hemisférios leste e oeste. Ele que determina os diferentes fusos horários da Terra e também as longitudes. Bem, agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com essa coisa de Oriente e Ocidente. Acontece que tudo que está à direita do meridiano de Greenwich, ou seja, a leste, é o Ocidente. E tudo que está à esquerda, ou seja, a oeste, é o Oriente. Bem, o Oriente compreende o leste europeu, a Ásia, o Oriente Médio e parte da África. Enquanto o Ocidente compreende a maior parte da Europa e os países que foram colonizados por ela, como as Américas, a Nova Zelândia, a Austrália, além da África do Sul. Também é muito importante lembrar que o Ocidente e o Oriente não se diferenciam apenas pela sua localização geográfica, mas também pela sua sociedade, cultura e economia. As crenças religiosas são um ótimo exemplo disso. Enquanto que, no Oriente, as principais religiões são o budismo, o islamismo e o hinduísmo, no Ocidente, o cristianismo e outros são muito fortes. As vestimentas, a culinária e as próprias etnias provenientes de cada um desses hemisférios também são exemplos de diferenças socioeconômicas e socioculturais. Mas se você prestar bastante atenção, você vai perceber uma coisa estranha. Dissemos que a Nova Zelândia e a Austrália são ocidentais, mas elas estão do lado errado do mapa. Então por que elas não são orientais? Bem, acontece que durante a Guerra Fria, o conceito de Ocidente passou a ser associado com democracia, capitalismo e, de uma maneira um pouco mais difusa, valores judaico-cristãos, o que torna a Nova Zelândia e a Austrália países indiscutivelmente ocidentais. E essa é a prova de que, na maioria das vezes, as características socioeconômicas e socioculturais são mais importantes que a localização geográfica de um país para que ele seja considerado oriental ou ocidental. Outro fato bastante interessante é que, hoje em dia, esses conceitos também estão atrelados com países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E justamente por causa dessa associação de ocidental com desenvolvimento, é que países como o Brasil e todos os países da América Latina no geral não são considerados ocidentais por países que são as potências, como os Estados Unidos e os países europeus. Porque, como eu acabei de explicar, para eles, ser ocidental significa ser um país desenvolvido. E os países latinos são subdesenvolvidos. Então, mesmo os países latinos tendo sido colonizados por europeus, falando uma língua que provém do latim, sendo capitalistas e tendo democracia, isso não é o bastante. Curioso, não acha? Nós esperamos que vocês tenham entendido a explicação e gostado do vídeo. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!